trazer uma bolsinha para vocês. Por quê? Porque além dos brinquedos, né, nós artesãs temos muitas paixões. E não é novidade por aqui que nós somos apaixonadas por utilitários, né? Utilitários que são rápidos, fáceis de fazer, agregam valor ao nosso produto, deixam a nossa marca, inclusive, né, para o nosso cliente, uma forma útil de presentear também, uma forma barata, e o principal, que é um produto rápido de fazer e vender. Então, a gente ama utilitário, né? Já dá para notar aí os vídeos que vocês enxergam no YouTube que nós temos porta-sanduíche, temos lancheira, suporte de celular, suporte de carregador de celular, porta-máscara. Então a gente adora um utilitário, além das nossas eco bags, né, que embalam os nossos produtos aí, nós temos vários utilitários rápidos e fáceis. Então, meninas, essa é uma bolsinha, ó, muito econômica, tá? Porque não gasta com zíper, não gasta com botão. Eu vou falar um pouquinho só sobre os tecidos, porque eu quero dar uma dica para vocês. Vou desvirar ela de novo, para falar somente qual é o cuidado que eu acho que é legal nós termos nessa bolsinha. Vou desvirar, deixar para o lado estampado para a gente entender isso. A sugestão, tá? É uma sugestão que a gente possa usar tecidos que não tenham sentidos. Essa estampa aqui, ó, vocês estão vendo que ela tem... ela é para todos os lados, né? Aqui ela tem um termômetro aqui, por exemplo, né? Ou as maletinhas, ó. Ela tem para esse sentido, virada para todos os lados. Então, a sugestão é que a gente não use o outro que eu mostrei ali na foto, ó. Esse tecido fofo, todos os coraçõezinhos são pro mesmo lado, tá? E como ela é muito prática de fazer, a gente vai dobrar, né? Usar o mesmo tecido. Então, em algum momento, ela vai ficar de um lado, ela vai ficar com o sentido certinho e do outro de ponta cabeça. Então, não vamos dar preferência, né? Vamos guardar esse aqui para um outro projeto, para os coraçõezinhos não ficar de cabeça para baixo. Essa é uma sugestão que a gente gosta muito de dividir com vocês, né, meninas? Na hora de comprar estampas, assim, para fazer artesanatos pequenos, que nem, né, que nós fazemos aqui, procurem sempre comprar estampas assim, ó, onde as figurinhas vão para todos os sentidos, porque aí a gente consegue aproveitar bem ela, né? Vamos lá, então. Tudo que a gente vai precisar é 2 retângulos de tecido de 42 centímetros de altura por 27 de largura. Essa é uma medida que cabe muita coisa dentro. Então, essa bolsinha vai servir aí para as festas juninas, né? Dá para fazer uns xadrezinhos aí bem bonitos, uns tecidos com fruta, ou mesmo personalizado, né, meninas? Mas cabe uma marmitinha, cabe fruta, cabe os docinhos aí né? Essas guloseimas que a gente adora, tanto adora na festa junina. Dá para guardar, como eu mostrei nessa daqui, né? Carregar as medicações, dá para usar combinando com o teu trabalho aí. Quantos produtos tu faz, né? Que podem ter uma bolsinha dessas bem grande. Vamos ver quanto ela tem aqui pronta. Lembrando que nós podemos ter uma variação, né, meninas, conforme o nosso ponto, né, de máquina. Umas costuram mais para dentro, outra mais para fora, mas enfim. Ó, pronta ela tem 16 centímetros de largura, tá? Ela tá aqui com uma profundidade de 10 centímetros e meio. Então, o que cabe bastante coisa aqui no fundo, né? Dá para usar muitos itens de perfumaria, higiene, de saúde, dá para muitas coisas. E de altura, ela tem
15 centímetros, ó. Ela ficou com 15 centímetros de altura. Então, ela é uma bolsa bem generosa. Vamos voltar, então, para nossa lista de material. Falamos no ferro, 2 pedaços de tecido previamente lavados, quando nós vamos misturar cores, né, meninas, para não evitar um desbotado aqui, manchar de um tecido para o outro, de 42 centímetros de altura por 27 de largura. 2 cadarços, cordas ou fitas, né? Eu peguei aqui 1,20 m para fazer os dois, então são 60 centímetros de cadarço, né? 2 cadarços de 60 centímetros para a gente fazer aquele fechamento. 2 fitas, cadarços, o que vocês acharem melhor aí. Vamos precisar de régua, porque nós vamos medir para fazer todas essas marcações, e giz ou caneta fantasma, tá? A gente vai precisar marcar. Então, vamos lá. Primeiro passo que nós vamos fazer, pegar os 2 tecidos e botar direito com direito, bem alinhadinhos os dois. Alfineta se tu achar necessário. Eu vou costurar pelo mais claro, tá, meninas? E vamos costurar, ó. Aqui nós temos o 27, né, que é a largura. Nós vamos costurar aqui com um pé de máquina, né? Mas pode ser também com a agulha no centro, como tu preferir escolher aí. Vamos passar uma costura aqui e aqui, em cima e embaixo, tá? Em toda essa largura. Vamos lá. Ponto de fechamento. Para abrir essas costuras. E isso faz toda a diferença para costurar. Ó, então, nós costuramos nas 2 pontas. Eu vou abrir essas costuras. Para passar, eu separo elas, tá, meninas? Aqui, para ela não amassar a outra lá enquanto eu abro essa daqui, né? Meu celular não gosta muito de azul, já notei, embora eu ame. Meu celular perde foco quando tá no azul. Vamos abrir bem parelhinho as duas. Essa e a outra. Os 2 lados. Então, dá pra gente combinar em muito tecido. Dá pra fazer uma bolsinha masculina. É um produto que atende ambos os gostos, né? Dá pra fazer um presente aí, Dia dos Namorados, Dia das Namoradas, bem. Dá pra valorizar bastante um produto. Então, nós abrimos as 2 costuras. Pois é, a Cida tá dizendo lá que não tá aparecendo nenhum comentário, não tá, né? Ó, meninas, então, nós temos as 2 costuras abertas e agora nós vamos encontrar as 2, tá? Por isso que a gente abre aqui, para facilitar mesmo. Vamos colocar costura em cima de costura, um tecido para um lado e outro para o outro. Ah, detalhe, gurias, o acabamento é perfeito, não tem nem ponto invisível para fechar, porque ela é reversível, né? Então, eu vou encontrar essas 2 costuras, eu vou colocar o alfinete dos 2 lados, para ela ficar bem parelhinha.
É muito simples de fazer. A gente coloca o alfinete de um lado, né, no meio da costura e sai no outro lado do mesmo jeito, para alinhar elas. Feito isso, nós temos então ela acomodada aqui dos dois lados, né? Seria se você tivesse um pouco mais de distância. Aí eu vou acomodar bem esse meu tecido. E já vou marcar também, tá, meninas? Lá embaixo, vou marcar as duas pontas com ferro, ó. Pra dar uma viciadinha, não precisa muito não, é só pra eu não me perder mais. Pode só alfinetar se tu preferir. Mas já que eu tô com o ferro ligado, eu vou acomodar aqui. Vocês viram que eu nem passei muitas vezes, é só uma mesmo, só pra ele ficar bem marcadinho. Certo, meninas? Temos então aqui a nossa peça prontinha aqui. Agora eu vou marcar os 4 cantos eu já vou marcar os 4 cantos. Como que eu vou definir esses nossos cantos? É uma caixa de leite, né, a tradicional caixa de leite, tá tecido com tecido aqui lá na parte que nós dobramos. Mas não é uma caixa de leite quadrada. Por quê? Porque nós vamos costurar na lateral, porque tá aberta, ó. Mas lá embaixo nós já aproveitamos esse tecido aqui, não tem costura. Então, aqui eu não vou costurar e aqui eu vou costurar. Essas margens vão mudar. Então, tu vem aqui, ó, na largura da peça e marca 5 centímetros. Na largura da peça, ela tem 5 centímetros. Já marca agora, tá, gurias? Nós não vamos cortar agora para ficar mais prático, mas já marca para não ter que costurar o que não precisa. Então, aqui eu tenho uma medida de 5 centímetros para dentro, ó, 5 centímetros, tá? Cinco centímetros de largura e 4 aqui. Então, não é uma caixinha quadrada, porque embaixo nós não vamos costurar. Então, na altura aqui, ela só tem os 4 centímetros. Deu pra entender, gurias? Dá pra entender, né? Ó, na largura aqui, ela tem 5 centímetros, mas na altura da peça, ela só tem 4. Então, eu vou levar pro 4, tá? Que é a parte que nós não vamos costurar. Eu vou fazer isso nas 4 pontas. Vou fazer com giz agora, pra aparecer mais. Então, ó, pra querer usar a medida toda de uma vez só, agora eu vou fazer toda de uma vez só. Então, ela é 4 na altura e 5 na largura. Eu vou usar o giz, porque agora eu vou usar ferro, né? Então, eu não quero que ela suma até com a caneta fantasma, tá? 5 na largura e vou fazer nos 4 cantos dela. Cinco na largura e 4 no comprimento. Vamos ver se esse giz azul vai aparecer no tecido azul. Vai. 5 na largura e 4 no comprimento, os 4 cantos. Então, ela não é um quadrado, tá? Essa caixinha é um retângulo. Agora, eu vou fazer tudo com giz, né? Já que eu comecei,
Vou fazer tudo com giz. 5 na largura e 4 no comprimento ou altura, né, da nossa peça. O que eu vou marcar agora? Porque agora eu vou costurar as laterais dela, e aí eu vou costurar vindo só até essa marcação, mas eu não vou cortar agora, eu vou deixar pra cortar depois que ela tiver costurada. Agora, eu venho aqui no meu centro, ó, e eu vou fazer essa sacolinha, essa bolsinha dupla face, pra poder usar dos dois lados, tá? Então, eu vou marcar aqui do meu risco, bem onde tá essa costura, eu vou marcar 2 centímetros pra baixo, bem naquela costura. 2 centímetros, eu vou fazer uma marcação bem grande pra gente poder enxergar aí. 2 centímetros para baixo, 2 centímetros para cima. Coloca a régua ou a fita métrica bem nessa costura, tá? E do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, 2 centímetros para baixo, 2 centímetros para cima. Que é para ela ter aquele charmezinho. Então, é um risco de 2 centímetros para baixo, 2 centímetros para cima. Então, são 2 marcações. Eu já fiz números redondos pra gente confundir menos, né? Pra facilitar. Agora, pronto, a gente já vai enxergar todos eles. Então, passando os nossos riscos, eu fiz da costura 2 centímetros e mais 2 centímetros. Tá? 2 alfinetes aqui pra gente não esquecer. 2 centímetros e 2 centímetros. Agora, eu vou pra máquina e vou passar uma costura reta com retrocesso, deixando a minha caixa de leite, porque eu vou cortar depois, né? Eu vou costurar até aqui com pé de máquina, vou pular esses 2 centímetros que são o meu túnel, vou seguir costurando até o meu próximo túnel, ó. Vou pular meu túnel de novo. E vou até a próxima marcação. E vou fazer isso dos dois lados. Vou fechar tudo, ela não vai ficar com abertura. Vamos lá pra máquina. Eu não cortei as linhas aqui, até pra gente ver bem esse detalhe, ó. Então, eu costurei da caixinha, vim até aqui a marcação, pulei, vim até aqui, pulei o túnel de novo, ó. E fiz isso dos dois lados. Vou cortar essas linhas. Então, se eu tivesse parado com a máquina ali, parado, levantado e começado de novo, eu gastaria bem mais do que isso de linha, né? Por isso que eu só faço retrocesso, levanto o pé da máquina, né? O calcador e vou para o próximo passo. Então, aqui eu ganho um pouquinho de tempo e um pouquinho de linha também.
Agora, o próximo passo, que também é tão importante quanto, eu vou abrir essas costuras da lateral. Ó. Aonde nós costuramos, eu vou abrir toda ela. Mas agora eu já posso, antes eu posso cortar a caixa de leite, né? Porque agora tá costurado aqui, dobrado aqui, agora ela não vai mais se movimentar. Ela tá fixa, né? Ó, gurias, pra quem tem medo de passar aqui, coloca um alfinete bem aqui na quina, ó. Porque aí a tesoura não vai, ó, tá? Essa dica vale bastante pra fazer esses cantinhos. Sobrou um retalhinho pra um detalhe fofo. Por isso que eu dei uma passadinha aqui na parte de baixo, pra ela ficar bem acomodada e eles não se separarem aqui na hora de cortar, né? Porque eu tô fazendo, vocês viram até sem alfinete aqui embaixo, podem colocar, tá? Então, agora eu tenho meus 4 cantos recortados. E aqui a gente começa a entender essa diferença do número na caixinha de leite, ó. Porque como aqui eu costurei, aqui vai acabar ficando menor, mais parecido com esse aqui, tá? Próximo passo, ferro. Vamos abrir essas costuras. Por isso aqui é legal fazer com giz, né? Porque não apaga com a caneta fantasma. Eu vou abrir toda ela, tá? Não precisaria abrir toda, não precisaria, só o túnel. Mas assim ele vai ficar bem acomodado. Então, eu vou abrir toda ela. Pode ser com frisador também, né? Ou uma reguinha, um frisador de patchwork. Também daria. Então, eu vou abrir essas costuras. É mais demorado me ouvir passando a receita do que fazer, gurias, garanto pra vocês. Abre elas bem direitinho, vai ser importante isso pro túnel. Eu tô com ferro na temperatura normal aqui, né? Temperatura de algodão. E esse abrir é abrir pros dois lados, tá? Então, eu dobrei esse lado pra cá e o outro eu também vou dobrar, ó. Eu preciso dobrar bem ela, tá, gurias? Pra depois ela não me atrapalhar quando for sair a cordinha. Dobra toda ela. Não precisa botar nada aqui pra segurar, porque quando a gente costurar, a gente vai entender que ela vai passar. Quando a costura do túnel passar aqui em cima, ela vai prender esse vinco que nós fizemos, tá? Mas se tu preferir, se tiver cola pano, que não danifica nada, né, do tecido, pode passar uma cola pano ali no túnel, tá? Não tem problema não, se for cola de tecido, tá? Outra vai endurecer, né, aí não funciona. Ó, eu tô acomodando bem elas. Não cortei o excesso de tecido também, vocês viram? Depois que eu costurei, porque daí ele fica pra dentro, né? Essa margem aqui, ele fica bem fixo. Viciei ele. As partes importantes que o ferro precisava trabalhar pra nós, ele já fez. Agora, então, nós temos mais de meio caminho andado.
Aqui ela desdobrou, né, quando eu passei. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, eu tenho cola pano, né, eu poderia usar. Pegar uma ferramenta, essa aqui pra ver. Que eu fiz um túnel de 2 centímetros. Por quê, gurias? Porque é mais fácil pra passar uma ferramenta lá dentro, né? Ó. Dos dois lados. Então, eu tenho um espaço e o outro túnel aqui. Por isso que é importante passar para os túneis se encontrarem. Mas se tu tiver cola pano e quiser passar aqui do lado do túnel uma gotinha, pode fazer, ó. Coloca a cola no tecido que tu dobrou, né? Na margem aqui, ó, só uma gotinha e pode fazer sim, tá? Se sentir mais à vontade aí, não tem problema nenhum. Somente no túnel que precisa, né? Se for essa a opção. Se for para facilitar a nossa vida e dar qualidade no nosso trabalho, pode fazer sim, mas não precisa, tá? Naquela outra que tá pronta ali, eu não usei. Mas a gente já vai perceber por que não precisa. Em seguidinho. Então, se tu preferir usar uma cola pano aí, cola de tecido, né? Na verdade, cola pano é o nome da minha, né? O correto é cola para tecido, né? Cola pano é o nome mesmo, tá? Então, nós temos mais da metade do nosso caminho pronto e agora a gente vai botar essa bolsa pro lugar. E o que que é botar essa bolsa pro lugar? Já é o momento de virar ela toda pro lado direito. E eu vou fazer por uma dessas caixinhas. Vou pegar um lado e vou trazer todo pra cá. Já vai pro lado direito. Ajeita tudo. Te certifica de que todo mundo já tá pro lado direito. E agora vamos. Próximo passo, super simples, inclusive. Vamos botar a nossa bolsa no lugar. Eu vou escolher aqui, ó, meninas. Eu vou escolher essa aqui pra ser a principal, né? Se eu quiser usar essa aqui como forro, tá? Então, tu precisa escolher um dos lados pra se transformar no principal. Então, eu vou botar o forro pra dentro. E vou encontrar as caixinhas de leite. Ó, vou vestir como outros produtos que nós fazemos, né? Vou encontrar, ó, a costura ficou bem com a costura, por isso que eu alfinetei. E aqui, se tu quiser passar também agora já para acomodar, já pode. Por isso, tudo dobrado um para cada lado, para não fazer volume e facilitar aí o teu trabalho, tá? E vamos, então, temos os nossos 4 pontos abertos, né? Vamos encontrar costura com costura das duas caixas, ó. E colocar essa caixa no lugar. Encontrar todas essas pontas aqui. Como nós costuramos e cortamos tudo junto, ela tende mesmo aí pro lugar. Como eu viciei aqui, ó, casualmente, né, eu viciei ela com o ferro, eu já sei exatamente o ponto, mas ela tende a se encontrar. Que aqui é importante, tá, gurias? Porque como ela tem um acabamento para ser reversível, eu tenho que ter certeza que todos os tecidos estão juntinhos, tá? Então, eu vou me certificar, ó, de que eles estão todos aqui iguaizinhos. Lembrando que eu estou pro lado de fora, então, eu me certifico de que esses tecidos não estão embolados. Pode alfinetar se tu preferir, para não escapar aqui, né? Essa primeira parte, ó. Mas não deixa sobrar nada e faltar nada, tá? Deixa todo mundo juntinho. E vou fazer isso dos dois lados. Costura do forro com, né, do tecido principal com o tecido secundário, que aqui no caso
Passou a ser forro. E lá com a nossa marcação do centro. Mas quando a gente dobra aqui, encontra as duas costuras, a gente já sente, ó, que ela se encaixa. Óbvio que a gente fiscaliza, né? Ajeita, se certifica. Somos nós que comandamos, né? Aqui, esse empurrar aqui pode ser feito com uma régua também, tá, meninas? Eu é porque tenho aqui, a minha pinça é minha auxiliar. Mas dá bem pra colocar uma reguinha aqui. Eu gosto bastante também de usar uma régua, ó. Eu pego uma ferramenta que seja um pincel, qualquer coisa, e venho aqui, ó, e empurro pro sentido da minha mão, pra ter certeza que os tecidos ficaram todos juntos e não dobrado lá dentro, né? E agora, o que que eu vou fazer? Vou pra máquina e vou costurar. Um pé de máquina aqui com o mesmo ponto que nós estamos usando e vou costurar aqui todo mundo junto. Esse é o lado de fora. Voltando pra máquina. E agora eu vou virar pro outro lado. Nesse momento, eu vou usar uma linha muito próxima da cor, né? Mas aqui eu tô usando um azul com poá branco, então eu posso costurar com linha branca. E vou empurrar esses cantinhos, né? Vou virar essa caixa pra cá. Ó, vou colocar o dedo aqui dentro, meu dedo tá aqui dentro, ó. Pra botar essa caixinha toda no lugar. Mas como eu costurei as 4 pontas juntas, ela não vai mais escapar. Aqui também a gente pode passar com ferro se preferir. Mas como eu tô usando tricoline com tricoline, não é um tecido muito duro. O importante é que a dobra esteja bem aqui no extremo, tá? Então, tu vem aqui, te certifica de novo se não ficou dobrado aquele tecido lá de dentro, né? E alfineta. Ó, aqui nesse canto, para ele não voltar, somente. Me certifiquei de que a linha não tá dobrada lá dentro. E essa já é a nossa primeira parte de acabamento. Faço isso dos dois lados. E aqui eu vou escolher um dos lados para costurar. Qual dos lados que eu quero dizer? Somente a minha preferência. Se eu vou querer deixar a lateral da bolsa aqui para cima ou a parte que é o fundo. Só para eu não esquecer e não fazer os dois diferentes, né? Quanto mais parecidos a gente faz, mais seguro de que fica com a mesma qualidade. Então, eu vou deixar a costura aqui pra cima, ó, essa era a costura da lateral, pra cima aqui na máquina, pra eu lembrar de fazer as duas assim. E agora, então, eu vou colocar a minha linha lá pra trás, né, pra ela não embolar. Eu vou aumentar um pouquinho o meu ponto, porque aqui já é acabamento, tá? E vou fazer uma nova costura com pé de máquina, ó.
Quando eu fizer essa nova costura com pé de máquina, eu vou estar escondendo aquela costura lá do outro lado, né? Aqui o pé de máquina é todo pra direita, tá, gurias? Porque senão vai ficar muito grandinha, né, essa parte. Não tem necessidade. Ela é o suficiente, ela tem que ser o suficiente só pra esconder aquela outra costura. Do outro lado. Linhas pra trás. Vocês viram que é só costura reta, né? E isso, Márcia, costura embutida. Mas a costura embutida aqui, ela tem duas funcionalidades muito legais. Uma é fazer o acabamento, tá? E a outra é para não se separar os dois tecidos, ó. Porque agora, quando eu desvirar a minha peça para a direita, eu escondi aquela outra costura. E agora eu tenho, então, uma bolsa, né? Uma necessaire, um utilitário, com uma linha aqui comprida. Por isso que esses trabalhos assim é bom a gente sempre cortando as linhas, tá? Então, eu guardei todas as costuras. Estão vendo aqui a marquinha do ferro, ela encontrou bem aqui essa lateral. Porém, quando eu usar essa bolsa, que eu for mexer aqui dentro, o forro não se separa mais. Isso que é muito legal, né? Ó, porque a gente prendeu dos dois lados. Agora, então, nos falta o túnel. E o acabamento da nossa bolsinha. E mais marcação. Então, vamos lá. Eu vou dobrar aqui, vou passar o ferro, né? Porque eu tô com o ferro ligado, então eu vou acomodar bem ela aqui. Mas essa ainda não é indispensável, tá? Se tu preferir, já passa aqui. Caso contrário, a gente vai para a máquina agora e vamos fazer um pesponto aqui, o mais para a direita possível, né? Até no máximo um pé de máquina. Eu gosto de esse aqui fazer mais na margem. Deixa eu mostrar ali na outra para vocês. E aqui, gurias, eu tô usando um tecido que eu posso continuar usando a minha linha branca, tá? Mas se tu tá usando um outro tecido, deixa eu pegar aqui a minha outra bolsa pra gente falar sobre isso. Se tu tá usando um outro tecido, aqui, ó, que eu falei, aqui eu faço com menos do que um pé de máquina, mas pode ser com pé de máquina também, tá? Ele é mais um acabamento. Se tu tá usando dois tecidos completamente distintos, eu vou escolher fazer essa costura por esse lado, né? Foi o que eu escolhi. E aí, na bobina, eu coloquei uma linha combinando aqui ou descombinando completamente, como queiram, né, meninas? Tá? E agora, então, a gente vai, só nos faltam 3 costurinhas retas. Eu vou fazer a primeira separada, para quem tem máquina de braço livre, é mais fácil ainda, né? Porque daí remove aqui o braço e faz essa bainha. Eu vou fazer uma costura menos do que um pé de máquina, com tamanho intermediário, tá? É um ponto, é um pesponto, é um acabamento, mas eu não vou aumentar muito não, porque como depois eu vou passar um cadarço, né, fazendo força para abrir e fechar e para poder usar muitas vezes, então eu não quero que seja uma costura muito frágil. Vou fazer toda a costura aqui bem na margem, ó.
é muito rápida de fazer, meninas. É porque eu aqui tô falando sobre todos os detalhes para como fazer, né? Antes de terminar aqui, né, eu tenho as minhas linhas do começo, eu sempre pego, né, porque eu tô fazendo já um acabamento e eu não quero que a agulha passe por baixo da agulha, eu faço uma maçarocada aqui, então eu ponho essas linhas do começo pra dentro e faço um retrocesso em cima do onde eu já tinha começado. O que nos falta agora, somente definir o nosso túnel. Voltar pra cá, que é mais fácil de enxergar, né, do que no branquinho ali. E agora, então, gurias, a gente pode riscar. Eu não acho necessidade de riscar, porque nós temos aqui aquela dica, né, de como fazer réguas para sua máquina, então tu pode não riscar. Né? O que eu tenho que cuidar aqui? Porque como eu quero que a minha bolsa seja dupla, seja reversível, então eu quero cuidar para que essas costuras aqui, ó, a do forro da lateral e essa aqui estejam juntas, só para na hora de eu costurar aqui, ó, não ficar um para um lado e outro para o outro. Então, eu venho aqui perto do túnel, ó, e me certifico de que os dois estão no mesmo lugar. E coloco um alfinete abaixo desse túnel ou acima desse túnel para deixar eles bem assim, ó, para ficar melhor o visual, né, de ser feito aqui. Então, eu coloco o alfinete numa costura, me certifico de que ela vai sair na costura do outro lado, faço isso dos dois lados. E tu pode fazer essa marcação de alfinetes depois também de riscar, né? Porque para riscar agora o alfinete pode te atrapalhar. Então, eu me certifico de que eles estão juntinhos e alfineto. O que eu tenho que fazer agora? Fechar o túnel. E aonde que eu fecho esse túnel, ele vai variar aqui essa medida conforme o teu pé de máquina ou o meu. Botei um alfinete que nem apareceu aqui, né? A pessoa tá costurando azul com verde e bota alfinete verde e azul. Eu tenho aqui o nosso túnel, ó. E o lugar para eu fazer essas costuras é uma em cima do túnel e a outra abaixo do túnel, fazendo ele. No meu caso, com o meu pé de máquina aqui, ó, deu uma costura, um risco de 2 centímetros. O teu pode não dar isso por tu ter usado um pé de máquina um pouco maior. Então, eu vou riscar em cima do túnel 2 centímetros. Eu quero que passe bem aqui do lado, para fechar ele. E o mesmo eu vou fazer embaixo. Como a gente já sabia que o nosso túnel tinha 2 centímetros, né? Ele vai dar um pouquinho mais de 2 centímetros, porque a gente vai costurar acima e abaixo. E aí, tu vai riscar toda a volta. Ou, né, vai riscar aqui esses 2 centímetros, né? Que no meu caso deu 2 centímetros. Tu vai marcar aí a tua quantidade para defender aquele túnel, né? Defender e formar. Ó. E faz isso em toda a volta. E depois tu faz da mesma forma, encontrando lá o outro túnel. Que no meu caso aqui deu 4,5 centímetros. E faz esse risco em toda a volta. Vai para a máquina. Aqui que eu comentei com vocês, que talvez para riscar seja melhor deixar o alfinete para depois, né? Agora, então, eu tenho, deixa eu ver aqui desse lado, que tá os dois riscados, ó. Ó, um risco acima do túnel e o outro acima do túnel.
Ou tu vem pra máquina, aproveita aquelas nossas dicas, né? Aqui eu tenho a guia, aquela que ajuda a fazer retinho, mas nós temos aquelas dicas de como marcar outras réguas. Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui, me certifico, né? Obviamente, aqui eu boto de volta o meu alfinete para deixar esses túneis bem, para ficar mais bonitinho, assim, bem, ó, bem acabado. Então, eu venho aqui com um dos tecidos, coloco a agulha dentro, aqui é em cima do risco, né? Ó, coloco a agulha dentro da máquina, abro aqui o meu tecido e aí eu consigo saber qual é o lugar, né? Então, eu não vou fazer todo aquele traço que a gente marcou, essa também é uma opção. Eu venho aqui, coloco a minha guia para ele me ajudar a fazer retinho e cuido para que fique reto aqui e lá. Vou começar. Eu não vou fazer retrocesso agora, porque eu vou fazer retrocesso quando elas se encontrarem. E sigo fazendo a minha bainha com ponto de pesponto, mais um ponto médio. A linha da bobina vai combinar com essa daqui e a de cima também da minha escolha, né? Que no caso aqui eu tô usando tudo branco, inclusive. E venho mantendo aqui encostado nessa guia, ó. Que na industrial essa parte aqui, ela é toda de ferro, né, gurias? Na doméstica, muitas vezes essa guia tem que ficar aqui mais perto dessa caixa onde tem as réguas aqui desenhadas, né? Mas dá pra gente entender, então, e o bichinho é forte. Eu venho aqui, coloco como uma guia e faço essa bainha. Vou levando ela sempre reta, sem velocidade, né? Não apresso aqui, porque eu já tô fazendo um pesponto. Mas dá pra riscar com giz, depois passo uma escovinha, sai todo o giz, tá? Eu já tô chegando aqui, então eu vou tirar o meu alfinete. Faço o mesmo processo da linha, né? Pego as duas pontas do começo, para não dar maçaroca. Passo por cima do início e aí eu faço o retrocesso. Prendendo as duas de uma vez. Vocês viram que aqui eu não botei nem etiqueta, né? Mas coloquem uma etiqueta, para quem tem etiqueta, coloque uma etiqueta na lateral. Porque é a pessoa que vai comprar, ó, ela vai gostar de saber quem foi que fez. E agora eu vou fazer a outra costura, a de baixo. O que é importante aqui? Costurar reto. Costurar reto é o quê? Prática. Aqui não é legal usar, não tem necessidade de usar um ponto decorativo, né? Porque é o que segura o túnel, né? Então, aqui é pra costura reta mesmo, tá? Mesma coisa, coloco a agulha dentro. Encosto aqui todo o meu tecido. Uso aqui a minha ferramenta que eu escolhi pra me ajudar, né? Pra ajudar ele a ficar retinho. Ou costuro no risco que nós fizemos. Não puxo, não empurro, só guio, tá, meninas? A gente não fica forçando a máquina, ela tem o motor tem um giro específico, então a gente não força. Eu tô aqui, tô só conduzindo mesmo pra ficar reto. Não tô fazendo nenhum tipo de força, tá?
Eu só ajeito mesmo o tecido. E quando eu uso uma ferramenta aqui, que nem essas outras tantas que nós já falamos, eu deixo ela, eu cuido sempre para o tecido ir encostado nas duas, né? Só cuida para que os tecidos estejam retinhos. Mas como nós costuramos em cima e embaixo, eles vão estar. Eles vão estar fixos, né? Cheguei no começo, eu já tinha cortado essa linha, por isso que eu não puxei ela pra fora. Faço retrocesso de novo. Tá pronta a nossa bolsa. Vamos voltar pra cá pra enxergar ela. E tá pronta a nossa bolsinha, ó. A costura passou em cima e embaixo do túnel. Ó. Então, nós ficamos com aquela costura lá de cima, uma em cima do túnel e uma embaixo do túnel. Eu vou escolher deixar ela pra esse lado. Por hora, né? Mas ela fica num formato de caixa, o que é muito prático pra gente presentear. Ó, pra gente colocar, ela fica nesse formato, ó. Praticamente aqui, né, uma caixinha, ó. O que dá pra gente colocar vários produtos aqui dentro de costura, brinquedos, dá pra, né, pra embalar muitas coisas e ou vender só a bolsinha mesmo. Agora, então, nós vamos passar essa cordinha. Por isso que o nosso túnel tem 2 centímetros. Ó. Para que tu possa usar aí uma ferramenta que facilite a tua vida. Então, se eu fizesse esse túnel muito estreito, a gente encontraria aqui uma dificuldade, né, para fazer isso. Então, eu vou entrar de um lado, me certificando de que eu entrei entre os 2 túneis. Aqui, meninas, que eu falei para vocês, ó, que a gente dobra, né, abre a costura lá, deixa ela bem viciadinha. Quando a gente costura os 2 lados do túnel, ele prende, né, ela dobrada lá pra dentro e ela não volta, ó. Ó. Então, dá pra guardar muitos objetos na casa da gente, dentro da bolsa, pra viajar, organizar. Vocês vão ver como vocês vão amar. Cuida pra não escapar, mas vocês viram que eu falei que eram 60 centímetros, né, de cordinha. Então, ele faz toda a volta. Passo aqui, ó, por essa próxima abertura e sigo. E encontro ela lá no começo. Dou um nozinho. Ou 2, como tu preferir aí, desde que fique bem firme, né? Ó. Dou um nozinho. E o nozinho tá desse lado. Ó, desse lado aqui da minha peça. Então, significa que eu vou entrar com a próxima cordinha do outro lado. O lado inverso desse nozinho. Então, eu vou pro outro lado da minha bolsa, né? E passo junto aqui. Passo. 2 centímetros vai dar pra passar qualquer ferramenta que tu tenha em casa. Ó, passo por aqui, mas sigo. Sigo lá pro outro lado, entre os 2 tecidos.
E tenho aqui a minha ponta, encontro ela de novo. Vou ficar, então, com o nozinho dos dois lados. Já tinha lá do outro, vou fazer aqui também. E tá pronta a nossa bolsinha. Ó, com um nozinho para cada lado, eu vou puxar. Ela ocupa pouco espaço quando tá vazia, ó. Leve, né, um produto leve para vender, porque o frete ajuda bastante. E com aquela altura que eu falei para vocês, cabe muita coisa. Deixa eu botar uma coisa enorme aqui dentro. Esse rolo aqui dentro, por exemplo. Ó. Esse rolinho é bem grande. Então, dá para colocar muitos produtos aí e fazer sucesso. Quero usar do outro lado. Não, vocês viram? Não tem ponto invisível, não tem costura aparecendo, né? Eu tenho desse lado, então, uma costurinha aqui, ó, uma abinha. E, nesse caso, eu só vou pegar a corda, o nozinho, né, e levar pra ele aparecer lá do outro lado, ó. Ou não, né, gurias? Eu posso fechar por dentro também. Ao invés dele ficar pro lado estampado, eu vou levar o nozinho lá pro poá. Mas essa é uma sugestão, tá? Pode ser aqui um tecido só, a bolsa vai ter a mesma utilidade, o mesmo charme. Ó. Pode ser, inclusive, com os dois tecidos da mesma cor, né? Mas mesmo assim, se eu não quiser trocar o nozinho de lugar, eu posso fechar ela por dentro, né? Aí, pra fechar por dentro, eu tenho que puxar aqui e aqui, ó. Eu posso deixar também os nozinhos por dentro. Se eu quiser, né? Eu posso. Então, com dois retângulos, lembrando que nós temos 27 centímetros de largura, né? E eu falei pra vocês que ela tinha menos de menos de meio metro. Então, um tecido tem 1,5 m de largura, né? Uma média de 1,5 m de largura. Em meio metro de tecido, a gente consegue fazer várias bolsas, né? Ela tem 27, dá praticamente, né? Dá quase aí. Dá pra fazer muita coisa. Então, a Márcia tá dizendo aí pra vocês, né, que pode colocar uma biçanga, pode colocar um detalhe, vocês podem personalizar um desses tecidos, podem colocar um pingente. A criatividade é toda de vocês. Eu aqui e a Marion e o Criações queremos trazer para vocês a praticidade. E a Márcia adora dar o charme para vocês, né? Essa aqui, gurias, eu usei fio de malha, ó. Então, olha que docinho para carregar, né? Aqueles antigripais, aquelas coisinhas que a gente precisa. E aí é só variar o tecido. Eu até separei um aqui, já que era junho, né? Imaginando, ó, que um xadrez aqui, discreto, né? Esse aqui até é uma flanela bem fininha. E um tecido liso por dentro, ó. Faz uma necessaire aí discreta para quem gosta, né? Para quem prefere. Então, dá para usar muitos tecidos. Inclusive, com algodão, só com algodão cru, ela ficaria lindíssima. O que importa é a gente unir, né? Mas, ó, com algodão cru ela também ficaria muito charmosa, né?